provou algumas visões da existência de Deus, né? Então, a visão cosmológica, quem pode falar da cosmológica aí? Tá, cosmológica. Vocês podem soltar aí, ajuda, gente, ajuda a dar. O universo é um efeito que exige uma causa. Perfeito, porque é tudo harmônico, tudo simétrico e precisa de uma causa, que todo efeito precisa de uma. Então, na cosmologia, fala que todo efeito precisa de uma causa. E essa causa pode ser Deus. E a teleológica? E aí, os irmãos, os três aí? Teleológica. Pode ajudar os três aí. O universo não foi apenas criado, ele foi projetado. Que isso! É isso mesmo. Porque, sabe, como estava na última aula, o universo é tão perfeito, tão simétrico, que ele não poderia apenas surgir. Tinha que ser planejado por uma mente. Então, na visão teleológica, fala que o universo apenas não existiu, mas foi alguém que projetou, arquitetou. E esse arquiteto só pode ser Deus, né? E a outra visão, quem lembra? Antropológica. Qual? Antropológica. Pode ser, fala aí. É. Já que um é um ser moral. Oh, Deve ter um criador que também seja. isso, porque todo ser humano, ele tem uma moral dentro dele, não tem? Como que a gente sabe o que é certo ou errado? Você já perguntou sobre isso? Como que a gente sabe o que é certo ou errado? Por quê? Deus colocou dentro de nós um senso de justiça. Ele que conhece toda a moralidade, ele que tem toda a moral. Então, a visão antropológica também prova a existência de Deus. Porque dentro de nós já tem uma moral. Uma criancinha mesmo, hein, Sara? Você que tem a criancinha pequena. Quando ela apronta, ela já não sabe que ela está culpada? Aí já se assusta. Quando quebra a sua xícara, aquela xícara lá, Ela já se esconde. já se esconde, né? Então, olha só. Pequenininha, criança, e já tem o que? Dentro dela um senso de moralidade. Então essa visão antropológica também testifica a existência de Deus. Porque o ser divino, supremo, colocou dentro de nós um senso de justiça. Perfeito? Tinha mais uma, quem lembra? Qual? Ontológica, diz aí, O Fabrício. efeito depende da causa. O efeito depende da causa. Então vamos lá. É que na ontológica a gente passou bem rápido, estava bem no finalzinho, né? Mas eu vou explicar um pouco mais detalhado. O efeito depende da causa. Nós não somos seres humanos, vamos dizer assim, perfeitos. Se a gente estudar na biologia, o nosso corpo, tudo, meu irmão, é coisa de outro mundo. A célula, as microcélulas, tudo que tem no nosso corpo é perfeito para existir e para nós ter uma existência. Então, na visão ontológica, vai falar que o efeito depende da causa. Por quê? Se nós somos seres humanos perfeitos, com certeza deve ter um ser superior que comandou e fez tudo isso. Vou dar um exemplo. A superfície, eu queria dar um exemplo de uma maçã, mais fácil. A superfície de uma maçã. A superfície dessa maçã, ela só existe por conta da maçã. Vocês não concordam comigo? A maçã está aqui e a superfície está aqui em cima. A gente está olhando a superfície da maçã, mas aquela superfície só pode existir se existir ontologicamente uma maçã. Então essa é a visão ontológica. O universo está aqui, ó, perfeito, simétrico, harmônico, mas ele só existe porque ontologicamente existe um ser criador por trás. Porque o efeito, ele depende da causa. Perfeito? Então mais uma testificação aí para provar a existência de Deus. O efeito depende da causa. Essa é a visão ontológica. E tinha mais um, quem que lembra o último aí? Crença universal. Crença universal. Um grande historiador, ele vai dizer assim, ó, é possível encontrar cidade sem muralha, sem ginásio, sem lei, sem moeda, sem cultura. Se você for lá para aquelas ilhas, deserto, lá você encontra tudo isso. Mas você nunca vai encontrar um lugar sem religião, sem sacrifício ou sem culto a algum Deus. Todo mundo tem dentro de si uma crença universal. Tem até um teólogo que fala assim que todo mundo é religioso. Todo mundo acredita em algo. É impossível você conhecer alguém que fale, eu não acredito em nada. Impossível. Porque dentro dele pode ter certeza que ele acredita em algo superior. Então você pode encontrar lugar sem muralha, pode encontrar lugar sem ginásio, sem lei, sem moeda, sem cultura.
mas você nunca vai encontrar um povo que não tenha sacrifício, liturgia, culto ou adoração a algum Deus. Então, nessa crença universal, também prova que todo mundo tem dentro de si algo superior e a existência de um Deus. Maravilha? Então, a gente tem essas visões aí que provam a existência de Deus. Abre em Salmos 42, versículo 1 e 2. Salmos 42. Salmos 42, 1 e 2. Vai testificar essa visão da crença universal. Salmos 42, versículo 1 ao 2. Pode ler, não? Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então todo ser humano tem esse anseio por esse homem superior, por algo superior. Vocês lembram da nossa primeira aula que eu mostrei aquela imagem, daquela estrutura? O vazio dentro da alma. Salmos aqui 42 ressalta isso, que todo homem tem um anseio, ele tem um vazio, e é por isso então que na crença universal a gente também consegue ver a existência desse Deus. Perfeito? Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês, fugindo um pouco da ciência, da filosofia, algumas visões a respeito da existência de Deus. A primeira, vocês lembram, que a gente já estudou, é a revelação geral. Então, na revelação geral, a gente também consegue ver a existência desse Deus. Quem lembra aí o que é a revelação geral? Quem lembra? Todas as formas, geral para todos, né? Boa. Quem mais? Quem vai mais? Como? Só para Se você viver De Deus em tudo, né? Toda a criação. Oi, doutor. A natureza, boa. Então, na revelação geral, a criação do mundo e tudo que nela existe é feita pelo Criador. Então, na revelação geral, a gente consegue ver que há um autor, que há um Criador, né? Romanos capítulo 1, versículo 20, vai testificar. Quem pode abrir? Romanos capítulo 1, versículo 20. E outra pessoa já abre Salmos 19, 1. Salmos 19, 1. Essa é a revelação geral. Que os céus proclamam a glória de Deus, a natureza, o sol proclama a glória de Deus. Então, na revelação geral, a gente consegue ver a criação de Deus. Romanos 1, 20 e Salmos 19, 1. Eu abri Salmos. Pode ler. 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Maravilha. Então, por exemplo, uma pessoa leiga, uma pessoa que nunca teve um encontro com Deus, mas ela sabe que existe um Deus pela revelação geral. Por exemplo, ela olha para o sol e sabe que tem um Criador do sol. Ela olha para a lua e sabe que tem um Criador da lua. Porque os céus revelam e proclamam a glória de Deus. Então, na revelação geral, a gente também consegue ver que há um ser supremo, um Criador. Mas aí que está o detalhe. Na revelação geral, a gente só vê Deus como? Como Criador. Como Criador. Né? Como regente. Só vê Ele como um ser que cria. Né? É por isso que tem muitas pessoas que não têm um encontro verdadeiro com Deus. Por quê? Só fica aqui na revelação geral. Por isso que a gente tem mais uma revelação. Vocês lembram qual que era? A especial. Esses dias teve um debate que, na verdade, não foi nem um debate, foi um teste.
Eles foram fazer um teste comigo, não vou nem falar quem foi, mas foi um pastor da minha igreja. Foi fazer um teste comigo, aí pegou ele e mais um teólogo para me testar, né? Que eles estavam debatendo se poderia ter salvação na revelação geral. Aí eles começaram a mandar me bordoar. E eu fui argumentando, né? Graças a Deus eu passei no teste, não fui aprovado. Por quê? Qual que era a questão? Eles estavam falando assim, olha, eles estavam defendendo que era possível, eles não acreditam nisso, tá? Mas para testar, eles estavam defendendo que era possível você ser salvo pela revelação geral. E eu estava apoiando na tese, que é a correta, que não é possível, apenas na especial. Porque na revelação geral, a gente só vê Deus como Criador. Porque o pecado faz uma barreira entre nós e Deus. Então, para nós conhecer Deus realmente, para nós ter um encontro com Ele, Ele precisa nos apresentar. Entenderam? Ele precisa nos alcançar. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios que a salvação é um dom gratuito porque não é nós que escolhemos Deus, mas Ele que nos escolheu. Então Ele que vai no pecador e se apresenta da revelação especial. Então aqui na revelação especial eu não vejo mais Deus apenas como Criador, mas eu vejo Ele também como Salvador. Graça. É aqui que eu tenho um encontro com Ele, né? Tanto que eu até argumentei, eu falei, então, se você acredita que tem como ser salvo na revelação geral, então você é pelagiano. Por que você é pelagiano? Porque Pelágio acredita que a gente não tem um pecado original de Adão. A gente vai ter uma matéria de armatiologia, vocês vão entender. Pelágio vai dizer assim que a gente não tem um pecado original. Ou seja, ninguém nasceu com pecado. Perfeito? Você que pode tomar suas decisões, e você pode chegar até Deus, e você consegue por si mesmo obter a salvação em Deus. Essa era a visão de Pelágio. Diferentemente de Armínio e Calvino. Porque Armínio e Calvino vai dizer o quê? Que nós temos uma depravação total. Ou seja, a gente pegou o pecado original de Adão. Quando Adão caiu, o pecado dele se estendeu por toda a humanidade. Então nós, a partir do momento que Adão peca, nós não conseguimos chegar até Deus. As nossas obras é inválida. Adam Clarke vai dizer, não existe um homem sequer com uma alma imaculada. Robert Moore vai dizer, até nas minhas lágrimas de arrependimento existem manchas do pecado. Isaías vai dizer, até as minhas boas obras para Deus é como trapos de imundície. Então, Calvino e Armino acreditam nisso, na depravação total. O homem não consegue chegar a Deus. O homem precisa que Deus apresente pela revelação específica. Então, se alguém te perguntar, é possível uma salvação pela revelação geral? Não é possível. Apenas pela revelação especial. Mas tem aqueles países que a palavra não é alcançada, que é proibido Bíblia, que é proibido entrar igreja, que é proibido entrar missionário, porque o nosso debate foi nesse ponto, né? Das pessoas que não recebem a palavra de Deus, né? Que é proibido missionário, é proibido igreja. Aí que tem um ponto, Deus ele tem seus meios de trabalho, mas com certeza vai ser pela revelação especial, ou seja, por sonho. Não sei se vocês já viram lá na Arábia, vários árabes estavam sonhando com Deus. Deus se apresentou para eles através do sonho. E quando Deus se apresenta através do sonho, isso é uma revelação específica. Deus escolheu aquela pessoa, se revelou de forma especial para salvar. Graça. Então pode ser por sonho, pode ser talvez por alguma coincidência, ou por exemplo, ela vai passar, sei lá, no médico, aí ela tem ali um contato com Deus, né? Mas nunca vai ser pela revelação geral. A salvação, ela sempre é pela revelação específica. Do médico que você está falando, no caso, vai lá e, por exemplo, um milagre. Então, pode Estava acontecer. doente, aí vai lá no exame, não dá nada. E Deus se revela para ela de forma especial. Aí ela não tem como dizer que não é Deus. Não tem como dizer. Entendi. Diferentemente da geral, porque na geral eu só olho para o sol, eu sei que tem um Criador, eu olho para a lua, eu sei que tem um Criador. Então é difícil você ter essa revelação, essa salvação pela revelação geral. Entendeu? Na verdade é impossível. Você só consegue ser salvo quando Deus se revela de forma especial e te alcança com a graça. Porque você precisa da graça. O seu pecado afasta você de Deus, então você necessita da graça. Deus precisa te encontrar de forma especial, habilitar e mostrar o seu estado de miséria e te salvar com a graça. Entendeu?
Perfeito? Maravilha? Aí a gente tem mais uma revelação que Deus se apresentou de forma tremenda. Quem lembra? Subordinado, né? Também, mas vamos mais a fundo. Quando Jesus, né? Então a gente tem Deus entre nós, Jesus. Deus entre nós. Que é quando o próprio Verbo agora desce na terra. Né? Quando o próprio Verbo agora se fez carne. E a gente tem até provas históricas que de fato Jesus existiu, de fato Jesus esteve entre nós. Né? Então, mais uma evidência: Jesus, o Filho de Deus, cuja existência e a vida desse mundo estão historicamente comprovadas através de Jesus. Maravilha? Tá. Que não? Eu só estou E a gente tem mais uma testificação da existência de Deus, que é uma evidência pessoal. Evidência pessoal. Como assim? A gente tem várias experiências com Deus. Quem aqui já teve experiência com Deus? Então, através da evidência pessoal, a gente também pode conhecer a Deus. Seja talvez no caminho do seu trabalho, que você teve uma experiência, seja talvez em uma cura, né? Que você teve um encontro com Deus. Então, pelas evidências pessoal, você também testifica a existência de Deus. Quem pode abrir Gálatas capítulo 4, versículo 6? Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então Deus enviou nos nossos corações um Espírito que clama, Abba, Pai. Então dentro de nós tem um Espírito que clama, Abba, Pai. Então aqui nós temos uma evidência pessoal, o Espírito testificando dentro de nós a existência desse Deus, Abba, Pai. Fechou? Maravilha? Então perfeito, anotem aí que nós já vamos para o próximo. Tá? Vamos pagar? Eu espero. Irmão, já sou meio apressado, você pode falar, você quer aí, vocês? Descer um pouquinho, mano. Fiz um pouco aí, É, eu falo bom. Pronto? Então, ó, vou apagar e agora a gente vai entrar em um assunto interessante agora, hein? Agora eu quero ver, hein? Qual o nome de Deus? E agora? Qual o nome de Deus? E aí, irmão Gerson, qual é o nome de Deus? Fala um. Ó, Jeová. Legal. Quem mais? Javé. Quem mais? E aí no fundo aí? Qual o nome de Deus? Como você chama ele? Eu podia saber, né, irmão? Eu já o falo. Não, mas Jeová já foi, fala outro. E aí? Quem é não? Eu sou. Eu sou? Eu chamo ele de paizinho. Elohim. É nome também? de Elohim. Elohim. Chamar, Jireh, El Shaddai. El Shaddai. Adonai. Aí, ó. Adonai. Agora foi, hein? Agora travou. Que da hora. Fala com o cavalo, agora você vai. Então, vamos lá. Qual o nome de Deus? A primeira
nomes bíblicos é que nome na Bíblia, entenda, nome na Bíblia não serve como nome próprio ou como um nome que vai testificar alguém. Na Bíblia, o nome ele é de acordo com seus atos, com as suas características. Então, vamos lá, se vocês quiserem, anota aí. A primeira ideia sobre nome da Bíblia. A ideia bíblica do nome. Coloca aí, a ideia bíblica do nome. Isso é importante para vocês entenderem. A ideia a ideia bíblica do nome. A ideia bíblica do nome. Tá? Então, ó. A ideia de nome na Bíblia. A ideia de nome da Bíblia. A ideia de nome na Bíblia. A ideia de nome na Bíblia não serve como rótulo. A ideia de nome na Bíblia não serve como rótulo. Perfeito? Não serve como rótulo. Ou um meio de identificar, ou especificar uma pessoa. Ou meio de identificar ou especificar uma pessoa. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber sobre o nome na Bíblia. Tá? Então não serve como rótulo, não serve para identificar uma pessoa, não serve para especificar uma pessoa. Vitor, então para que serve o nome na Bíblia? Para qual que é o intuito do nome bíblico? Na Bíblia, o nome ele serve para descrever a pessoa. Agora, se quiser até colocar de outra cor aí, ó, para ficar bem chique. Para descrever a pessoa. Descrever a pessoa. Descrever a pessoa. Para isso que serve o nome na Bíblia. Para descrever a pessoa. Aí você pode colocar uma vírgula aí, ó. Descrever o seu caráter. Tá? Perfeito? Descrever a pessoa, descrever o seu... Então, o nome na Bíblia não é rótulo. Não é para especificar, é fulano, é ciclano. Não, o nome na Bíblia, ele serve para descrever o caráter da pessoa. Vamos ver alguns exemplos que vocês vão entender. Vamos pegar a ideia de Noé. Abre aí comigo. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Gênesis capítulo 5, versículo 29. É por isso que todo nome na Bíblia tem um significado, sabia? Todo nome na Bíblia tem um significado. Então vamos lá. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Pode ler. Chamou-o de Noé, pois disse que ele nos traga livre de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Opa, então qual é o intuito do nome de Noé? Trazer o alívio nessa terra que Deus nos cultivou. Então Noé é para descrever o quê? O caráter. Perfeito? Não um rótulo. Ok? Vamos pegar mais um exemplo? Quando Adão foi colocar nome aos animais. Abre aí, Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Gênesis 2, 19 e 20. Gênesis 2, 19 e 20. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então Adão deu nome aos animais de acordo com a sua natureza. Então, de acordo com a natureza daquele animal, ele deu um nome. Jesus é um exemplo. Por que Jesus chama Jesus? Porque o significado do nome de Jesus é Salvador. Abre aí, Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21? Mateus 1, 21.
dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o povo dos seus pecados. Aliás, olha só para vocês entenderem o nome, como que o nome da Bíblia é diferente. Quando acontecia algo, uma mudança drástica na vida de alguém, até se mudava o nome dessa pessoa. Não é? Lembra de Abraão? O seu nome passou a ser como? De Abrão foi para Abraão. Né? Então, sempre quando tem uma mudança drástica até na vida da pessoa, até muda o nome. Olha aí, Gênesis capítulo 17:5. Gênesis 17:5. De Abrão foi para Abraão, porque agora é pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Olha aí. Tem mais um exemplo clássico, vocês conhecem. Jacó. Depois que Jacó lutou com Deus, o que aconteceu? Deus muda o seu nome para Israel. Aproveita que você está em Gênesis, abre 32 agora. 32, versículo 28. 32, versículo 28. Alguém para tocar, o Daniel levou o nome. Sim. 32, 28. Pode ler. Então disse: Não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha aí. Então o nome dele mudou porque ele lutou com Deus. Por isso que agora é Israel. Então o que eu quero que vocês entendam? Que esses nomes aqui não são rótulo dado por Deus, até porque Deus não tem rótulo. Deus é infinito, Deus é eterno. Mas todos esses nomes que vocês me listaram aqui, ó, são atribuições aos atos de Deus. Atos de Deus. Então, Vitor, qual que é o nome de Deus? Não tem. O que a gente tem são os seus atos. Por exemplo, Adonai significa Senhor. El Shaddai significa Deus forte. Elohim significa Deus poderoso. Jeová significa Deus de guerra. Isso, Deus de guerra. Aí a gente tem até outros nomes. A gente tem o Jeová Jireh. Vou até mostrar aqui, ó. A gente tem também o Kyrios. Se vocês quiserem até anotar mais nomes de Deus, aí, ó. Tem o Kyrios. A gente tem o El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Então isso aqui não são rótulos, são características de Deus, são atos de Deus. Então a gente tem o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. A gente tem Kyrios, que é Senhor. A gente tem aquele clássico que Jesus chama, quando ele está na cruz, Abba, né? Abba é uma forma mais afetuosa de chamar pai, como se fosse papai. Então a gente tem o Abba, que é pai. Perfeito? Então tudo isso aqui não são rótulos, são atribuições dos atos de Deus. Atribuições. É correto dizer que pode ser então que os nomes da Bíblia eram adjetivos, assim, que davam para a pessoa? Sim, também. Né? Um exemplo, ele é Vitor porque ele será mestre, uma coisa assim? Sim, né? E tinha muito isso. O nome bíblico tem isso em toda a Bíblia. Entendi. Em toda a Bíblia. Porque tem Você viu até o exemplo de Noé? Vamos chamar de Noé porque Deus nos trouxe alívio para essa terra. E os pais também, né? Quando se chamará não sei o quê, porque Isso. São Moisés, saindo das águas. Tem, né? é isso mesmo. Tudo que tinha, tanto que era comum mudar os nomes, né? De Abraão foi para Abraão, de Jacó foi para Israel. Por quê? Porque mudou o cenário dele, mudou Porque a não combinava mais com dele. ele, aquele adjetivo, né? Entendi. Isso. Por quê? Tudo conforme os atos, conforme o caráter das coisas que aconteciam. Tá? Então aqui são só alguns, mas a gente tem muito mais. Toda a Bíblia. A gente tem muito mais nomes. Então, Jeová, Javé, Elohim, El Shaddai, Adonai, Kyrios, El Elyon e Abba.
Mas sim, muito mais. Depois eu mando uma listinha para vocês, eu tenho uma lista com todos os nomes, assim, dos atos e do significado. Legal. Tá? Então vamos anotando aí que depois eu vou falar do mais poderoso. Eu dei tanta risada nos vídeos do Adão cantando. Falei, gente, que laboratório, velho. No vídeo, olha. No vídeo dele cantando no meio da aula. Não, eu tava cantando do álbum agora. Ah, não lembro. Era mensurável. É isso mesmo. Ah, eu sou Mensurável. Lembrei. Pior que tá gravando. E o Thiago dormindo no meio do coitado, Thiago. Tadinho. Até porque o professor dava uma anestesia, Tadinho. E pior que ele gosta da aula. Ele se alimenta, bonito mesmo. Maravilha? Mas, ó, tudo isso aqui são nomes dados aos atos de Deus. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente tem um nome que é o mais poderoso de todos. Quem se arrisca? Amor. Esse parte de Não, é muito bom. Ele não quer deixar eu chateado. Não, foi muito bom mesmo, gente. Amor, Deus, meu amor. Depois que riu, né, Vitor? Não, pior foi que ele falando alguma coisa na outra aula dele, concordando. Ele não ficou concordando. Ah, foi. É bom que Deus é velho, né? Porque Deus é velho. Mas não é amor. Não é amor. É o nome que quando ele aparece lá para Moisés na sarça, e ele vai falar Yod He Vav He. Eu sou o que sou. Esse nome aqui a gente chama de tetagrama. É o tetagrama. Se quiser anotar aí, o tetagrama. Tetragrama. Tetragrama. O Yod He Vav He. Não, Que isso? não, não. Nossa, foi carinho. Nossa, fazer inglês. Você faz inglês? Eu quebro. Aqui na empresa, como é multinacional, eu tenho que quebrar o galho, né? Eu tô querendo fazer uma distância, você não sabe indicar um bom distância? Nossa. Curso bom, porque eu não tenho cabeça aí. É que para aprender mesmo é bom presencial, viu? É. Mas à distância tem English Live, todo mundo fala bom, bem English Live. Depois você manda pra escrito, Mano, se precisar, por favor. beleza. Mas se quiser aprender mesmo, presencial. Não, é só pra ter o básico mesmo. Tá, Entendeu? Só pra saber onde é o banheiro. Isso, Você exatamente. faz particular? Acho que deve porque também lá onde eu trabalho multinacional não precisa. É bom. Não, eu vou pôr a minha menina mais velha. Isso. Foi o que eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu tô quebrando a cabeça, não me É, eu já acordar vou não. pôr ela já agora no meio do ano. Que isso aí abre porta, dá muita oportunidade, né? Verdade. Inglês. Meu gestor fala assim, é melhor você ter um inglês do que uma pós-graduação. Ele tá falando. Se você quer que eu tenha uma pós, você vai ter uma pós em inglês, você vai ter um inglês do que uma pós. Faz sentido? Inglês hoje em dia. Então, ó, é o tetragrama. Quando ele chega lá para Moisés, ele fala Yod He Vav He. Eu sou o que sou. Mas vamos lá, só para vocês entenderem. Vitor, esse é o nome de Deus porque é o nome que ele apresenta para Moisés. Mas o que vocês têm que saber? Que tudo o que acontecia no passado, porque o hebraico é uma língua muito antiga, tá? Antes de ser passado para a escrita, vocês lembram como que era? Era de forma o quê? Lembra que a gente conversou sobre isso? Vocês lembram? Tradição oral. Isso mesmo, tradição oral. Era transmitido de forma oral, certo? Depois que foi escrever, depois que os escribas pegaram e foram escrever e tudo. Mas antes era tudo transmissão oral. E os judeus tinham algo com esse tetragrama. Deixa eu passar. Tinha algo com esse tetragrama porque não podia pronunciar. Era proibido falar
Yod He Vav He. Por quê? Era muito sagrado, muito sagrado. Então era proibido se pronunciar o Yehová. Ok? Perfeito? Então o que acontece? Eles começaram a substituir, porque como era proibido falar, eles começaram a substituir o Yod He Vav He por Adonai, que significa Senhor. Tá? Então, ao invés de pronunciar o Yod He Vav He, eles começaram a pronunciar Adonai. Porque Adonai, eles entenderam que era um nome que poderia ser pronunciado. Não era tão poderoso, tipo assim, não tão poderoso, né? Mas era um nome que eles poderiam e tinham o direito de pronunciar, diferentemente do Yod He Vav He. Porque eles acreditavam que era um nome muito poderoso e não podia ser pronunciado. Tanto que até hoje, em alguns lugares, não pode ser pronunciado o Yod He Vav He. Perfeito? Então foi substituído por Adonai. Mas aí o que acontece? Como não era pronunciado, acabou se perdendo a pronúncia de como falava. Eles começaram a esquecer como que era, porque não falavam, era proibido. Imagina então, lá por exemplo, você teve um filho, depois teve um pai, teve mais um filho, mais um filho, mais um filho, mais um filho, mais um filho. Esse aqui, ele sabe, o primeiro que teve, ele sabia pronunciar, né? Porque foi ele que ouviu. Mas depois o filho dele, depois viu. Aí quando chegou lá no 15º filho, ele não lembrava como pronunciava, porque era proibido. Proibido. Então se perdeu a pronúncia do nome de Deus. Se perdeu a pronúncia. Então o que acontece? Por que eu estou contando tudo isso? Para vocês entenderem e a gente chegar até aqui, ó. Esses dois. Por quê? Quando então os escribas foram escrever e pegaram lá a Bíblia hebraica e foram escrever, eles se deram conta com o nome de Deus e falaram: e agora? Como que a gente vai escrever? Porque a pronúncia não temos. Não temos a pronúncia. E eles queriam escrever da forma que falava, da forma que pronunciava. Então o que eles fizeram? Eles pegaram as vogais do nome Adonai e colocaram entre as palavras do Yod He Vav He. Certo? Então como que ficou o nome de Deus? Ficou Yehová. As vogais de Adonai no Yod He Vav He. Ficou confuso? Ficou. Então vamos lá, vou explicar de novo. Não ficou na sequência, não entendi. Eu entendi que eles colocaram as vogais para pronunciar. Isso. Mas não é as vogais da Adonai? Não. Pegaram as vogais. Sim. E por que eles pegaram as vogais? As vogais da Adonai escritas em português. Não, eles pegaram as vogais escritas no hebraico. Por isso que tá. Então, porque a gente tem aqui a vogal do O, a vogal do A, mas aqui o E, ele é uma vogal que tem lá no hebraico, que é o Kemit. Aí eles pegaram a vogal do Adonai e colocaram aqui. Entendi. Tá? Por quê? Porque era proibido, não proibido, mas no hebraico antigo não tinha vogal. Não tinha vogal no hebraico antigo, era tudo consoante. Então, quando os escribas foram escrever lá no hebraico, né, e foram passar agora para o novo hebraico, eles pegaram então as vogais de Adonai e acrescentaram nas 4 consoantes do tetragrama. Então o nome de Deus passou a ser Yehová. Yehová. Pegaram? Pegaram assim? Sim. Então anotem Yehová. Então eu posso escrever assim, não. Porque eu preciso escrever em detalhe Não, para perfeito. entender, tá? Pode falar, fala aí. Então, como os discípulos eles não poderiam pronunciar o nome, nem lembravam, né? Não, quem não podia pronunciar é a forma falada. Eles até poderiam escrever. Poderiam escrever. Isso. E não tinha vogal, tá? Era só consoante. Mas falar não podia. Não poderia falar e pronunciar de jeito Então, como nenhum. os espíritos não poderiam falar, eles fizeram essa mudança, né? Acrescentando as vogais, né? Não, é assim. Deixa eu explicar. Continua. Não poderia falar. Sim. Então o que eles fizeram? Substituíram o Yod He Vav He por Adonai. Então passou a ser falado Adonai. Mas quando os escribas agora foram escrever,
Aí o que eles fizeram? Eles pegaram as vogais de Adonai e acrescentou nas 4 consoantes do Yod He Vav He. Então o nome de Deus passou a ser de Yod He Vav He para Yehová. Entendeu? Na hora de passar para a escrita. Vai passar para a escrita. Isso. Fala aí quando você vai escrever para mim, talvez. Todos escritos. Tá, mas. E a pronúncia? Que ele, como que. É que eu me perdi um pouco, peraí. Que eles esqueceram a pronúncia. Sim. E como que eles relembraram a pronúncia? Foi com as vogais? Não. Então, não se sabe a pronúncia de Deus. Ah. E se eu te contar que não sabemos a pronúncia do nome de Deus? Se perdeu a pronúncia do nome de Deus. Vocês acreditam? Então o que eles fizeram? Então, Eles pegaram o tetragrama e juntaram com as vogais de Adonai. Tá? Tá Mas bom? uma pronúncia única também não existe. Não temos a Não pronúncia. existe, Porque como é que é Deus em inglês? É good, God. God. Aí, sei lá, em japonês já deve só tá parado. Sim, mas quando a gente fala Deus, quando a gente Ele faz graça porque a gente tem nada. essa palavra Deus foi formada pelos filósofos, lá Platão, Aristóteles, que eles começaram a dar o nome de Theos, né? Que Theos é Deus. Então foi Platão e Aristóteles que começaram a dar nome para Deus, tá? Mas até então, o nome desse Theos, que era Deus, ele era de forma falada Adonai, tá? Mas como Deus se apresentou para Moisés, foi eu sou o que sou, que é o Yod He Vav He, perfeito? Mas como era proibido falar, eles começaram a substituir por Adonai. Então eles começaram a falar Adonai. Então quando foi escrever, perdeu a pronúncia. Aí eles falaram, já que não tem pronúncia, a gente só tem as 4 consoantes, então vamos pegar as vogais de Adonai e colocar entre as consoantes, que ficou Yehová. Então a pronúncia não temos. Entendi. Entendeu? Então se você quiser saber o nome de Deus, você só tem 2 formas. Ou você escreve de forma gramatical Yod He Vav He, que essa é a forma original, YHWH, ou você chama ele de Senhor, que foi a palavra que foi substituída, que foi Adonai, que é meu Senhor. Tá? Então, Vitor, é errado chamar Deus de Yehová? Não é errado. Só não é a pronúncia fiel, não é a pronúncia de fato verdadeira, porque a pronúncia fiel foi perdida. Certo? Então o que a gente temos é o YHWH, né? Ou Adonai, que é meu Senhor. Perfeito? Aí, bom, anota aí, eu já dou sequência, que a gente vai chegar aqui, ó. Então se alguém perguntar, ei, qual que é o nome de Deus? Tá? Você vai falar, olha, a pronúncia correta, ela foi perdida. Foi perdida. Mas nós temos o YHWH, Yod He Vav He, ou chamar ele de Senhor. Perfeito? Então, vocês anotaram aí? Como que a gente chega então no Jeová ou no Javé? Muito simples, muito simples. Quando eles foram traduzir agora do hebraico para o latim, ou até mesmo para o português, o Y para nós é J, tá? Y é igual a J, que é o Yod, tá? Yod. E o Vav, que é o H, que é o W, ele é igual a V na nossa tradução. Tá? Posso pagar esse melhorzinho? Vocês entenderem, né? Aqui, ó. Y, Yod, Re, Vav, Re. Tá? Que é YHWH. O Yod para nós é J e o Vav é igual a V. Aí que passou a ser chamado Jeová, porque quando a gente pega o J e o V, aí fica Jeová. Para nós, o nosso português. Tá bom? Para nós, o nosso português fica Jeová. Ou que depois passou a ser chamado também de Javé. Perfeito? Então, Jeová e Javé é basicamente a tradução do Yod He Vav He, ou do Yehová. Perfeito? Então, Vitor, tudo bem eu chamar Deus de Jeová? Tudo bem, não tem problema, tá?
Não é pecado. Irmão, já Deus perdoa que eu te chamo de Jeová, Deus me perdoa. Não é a pronúncia fiel, mas é a que mais chega-se perto, né? Do Yod He Vav He. Perfeito? Até porque, como a gente falou, o nome bíblico não é rótulo. Por isso que eu já deixei claro. Não é rótulo, não é para especificar a pessoa. Os nomes bíblicos é para o quê? Os seus atos. Tanto que quando a gente pega o Yod He Vav He, sabe o que significa? Agora a gente vai ver o significado do Yod He Vav He. Eu sou o que sou. O Yod He Vav He, ele é um verbo, ser, ser. E quando ele fala para Moisés, eu sou o que sou, o verbo ser, está provando mais um dos seus atributos, a sua imutabilidade. Era ele dizendo para Moisés, Moisés, eu não mudo. Por isso que ele fala, você lembra lá do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Aí Moisés, lembro. Pode ler lá, Êxodo 3. Deus fala assim, Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Aí ele fala, lembro. Então, eu não sou apenas o Deus que faz promessa. Eu sou o Yod He Vav He. Além das promessas, eu ainda faço cumprir. Meu Deus. Por conta da sua imutabilidade. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo eternamente. Então, o nome mais fiel de Deus é o Yod He Vav He, que é o verbo ser. Ele é. Ele pode. Ele é imutável. Ele é eterno. Claro, vai lá no... Ah, você queria no banheiro? Fechar aqui. Perfeito, então? Pegaram aí a senha do nome de Deus? Tá? Mas tudo isso aqui é no Antigo Testamento. Tudo isso aqui é o Antigo Testamento. Porque quando a gente fala, mas Vitor, e o nome de Deus de fato? Sabe o que eu gosto de falar? Que o nome de Deus de fato, sabe qual que é agora? É Jesus. Como assim, Vitor? Jesus? O nome de Deus é Jesus? É. Porque Jesus, ele veio cumprir tudo, todas as promessas. Então, quando alguém fala hoje, qual que é o nome de Deus? É muito simples, Jesus. Abre aí comigo, Atos capítulo 4, versículo 12. Olha que Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer. Atos capítulo 4, versículo 12. Pode ler para mim? Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Então, se no Antigo Testamento a gente tem o Yod He Vav He, Jeová, Yehová, ou como você quer chamar, no Novo Testamento agora temos o significado desse verdadeiro nome, Jesus. Aquele que ele livremente escolheu se revelar para nós. A gente não pediu, não foi forçado. Ele mesmo quis se revelar para nós através de Jesus. É por isso que agora o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Nossa. Então qual que é o nome de Deus, Vitor? Ah, muito simples. Jesus. A revelação mais perfeita de todas. É o pleno Deus encarnado. Perfeito? Então, quando a gente entende que há um nome que podemos clamar hoje, todas essas dúvidas e polêmicas do nome de Deus no Antigo Testamento é cessada, porque isso é saciado em Jesus. Então, o nome de Deus foi saciado em Jesus. A revelação plena e perfeita. Maravilha? Pegaram então a senha do nome de Deus? Alguém tira uma fotinha desse quadro aqui, ó. Então, entenderam o nome de Deus? Perfeito? Agora, a gente vai falar a respeito dos atributos de Deus. Os atributos de Deus. Quem sabe o que é atributo? Sabe?
Qualidades? Boa. Qualidades. Fabi? Salvador, legal. Tipo, um dos tipos de atributos, entendi. E aí atrás aí, o que é atributo? Ó, fingindo de surdo, você viu? O que significa atributos? E aí? Não? Nada? Todo mundo em cima de uma boia. Todo mundo se lembra? Todo mundo boiando aqui atrás. Por que tem atributo? Todo mundo se lembra? E eu tentando casar, porque eu estive uma coisa. Tinha que fazer você. Espera na verdade de teologia. Ai, vamos lá. Atributos. O que são atributos? A Sábia aqui usou uma palavra muito boa, são qualidades. Qualidades. Ou características essenciais. Características essenciais. Essenciais. Então é qualidades ou características essenciais. Qualidades ou características essenciais. Então vamos lá. Quero que cada um fale para mim uma qualidade de Deus. Ou uma característica essencial. Primeira Dai, que já baixou a cabeça. Fala uma qualidade ou uma característica de Deus. Ah, são muitos, vamos lá. Senhor. Senhor. Certo, mas como. Ó, vou dar um exemplo. Amor. Entendeu? E aí? Mais uma qualidade. Vamos, amor. Então, amor. Quem mais? Bondoso. Bondoso. Poderoso. Não? Poderoso. Misericordioso. Misericordioso. Quem mais? Compaixão, justiça. Compaixão, eu vou deixar junto aqui do misericordioso. Justiça. Justo, né? Quem mais? Fiel. Fiel. Olha aí, quantas? Santo. Santo. Jefferson. Eles já falaram. Mas eu só tenho isso, só isso. Mas eu só tenho isso, velho. É o que eu tava pensando. Então, muito bem. Vamos separar, então, porque ela falou de amor, bondoso, poderoso, misericordioso. Até achei estranho vocês não falaram aí os principais. Os incomunicáveis. É, vocês não falaram os principais que todo mundo fala aí? Cadê? Consciente. Onisciência, Paulo! O que mais? Onisciência? Onipresente. Onipresença, então vamos lá, onisciência, onipresença, qual é o outro? Onipotência. Aí, ó, tava esperando esses. Então tá, vamos dividir isso aqui em duas classes, porque Deus ele tem dois tipos de atributos: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Escreve aí que eu vou explicar: atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, tá? Comunicáveis, incomunicáveis. Comunicáveis. E a outra classe que ele tem são os incomunicáveis. É incomunicável? Isso, isso. I-N, aí começa. Comunicáveis. C-O-M. Comunicáveis. Incomunicáveis. Anotar aí? Comunicáveis versus os incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles que Deus não compartilha com ninguém. É só dele. Só ele tem. Vou dar um exemplo. Eternidade. Só ele que é eterno.
Só Ele que existiu antes de existir início, princípio e começo. Só Ele tem. Mais um exemplo, onipresença. Fabi, você consegue estar aqui junto com o Danilo ao mesmo tempo? Para saber o que ele está fazendo lá? Não consegue, né? Você queria, né? Mas não tem como. Não tem como, por quê? Nós não temos a onipresença, mas Ele tem. Então isso é um atributo incomunicável. É só dele, só Ele tem. Então vamos lá, só Ele tem a eternidade, só Ele tem a onisciência, só Ele tem a onipresença, só Ele tem a onipotência, perfeito? Só Ele tem a infinitude, ou seja, Ele é infinito, ok? Então esses são os atributos incomunicáveis. Escreve aí, que só pertence a Ele, Ele não compartilha com ninguém, só pertence a Ele e Ele não compartilha com ninguém. Só pertence a Ele e Ele não compartilha com ninguém. Esses são os atributos incomunicáveis. Perfeito? E os comunicáveis? Aí fica muito óbvio, né? Os comunicáveis. Os comunicáveis é aquele que por graça, Ele decidiu compartilhar conosco. Por exemplo, você não sente amor? Quem sente amor? Quem? Ou tem alguém que é amargurado? Todo mundo sente amor, né? Alguém sente bondade? Vocês têm bondade? Sim. Vocês já sentiram compaixão por alguém? Você não tem um senso de justiça dentro de você? Não tem? Quando você faz algo errado, quando vê alguém fazendo errado, você fala, meu Deus, alguém tem que pagar. Não é? Você não tem um senso de justiça? Então, por graça, os atributos comunicáveis Deus compartilha conosco. Então, a gente sente amor, a gente sente bondade, a gente sente misericórdia. Eu já tive misericórdia, eu já tive senso de justiça. Por quê? São atributos que Deus compartilhou por graça. Entenda, por graça. Porque não é mérito nosso. Por graça, compartilhou conosco. Tá bom? Então, escreve aí. Escreve aí. São aqueles que, por graça, Deus decidiu compartilhar com os seres humanos. São aqueles que, por graça, Deus decidiu compartilhar com os seres humanos. Tá? Se quiser até colocar uns exemplos, ó. Esses exemplos são esses aqui, ó. Esses são os atributos comunicáveis. Ó. Tudo que vocês falaram foram atributos comunicáveis. Amor, bondade, misericórdia, justiça, fiel, santo, sabedoria, né? Tem muitos sábios, Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Então, por graça, Deus compartilhou conosco esses atributos. A gente não pode ser onisciente, não pode ser onipresente, não tem onipotência, mas a gente tem alguns dos seus atributos comunicáveis. Perfeito? Escrever aí a diferença? Pegou, Jefferson? Ah, beleza, pode escrever lá. Top? Beleza? Show? Então vamos falar um pouco dos seus atributos incomunicáveis. Ó, vamos falar dos seus atributos incomunicáveis. Primeiro de tudo, autoexistência. Então aqui, ó, autoexistência. Ele não foi criado, não. Ele apenas existe. Aliás, Ele que é o Criador de tudo. Vamos ver alguns textos que amparam isso? Então, abre aí. Romanos, capítulo 11. Ó, Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. E Salmos 115. Verso 3. Romanos
11, 33 e 34, outra pessoa abre Apocalipse 4, 11 e outra Salmo 115, 3. Romanos 11, 33 e 34, Apocalipse 4, 11, Salmo 115, 3. Romanos 11, 33. 34, pode ler. É lindo esse versículo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Olha aí. Então ele tem um atributo incomunicável, a sua autoexistência. Quem conhece a mente do Senhor? Quem sabe de onde ele vem, não sabe, porque ele é autoexistente. Salmo 115 ou Apocalipse 4? Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo que lhe aprova. Nossa, faz tudo que lhe aprova. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Perfeito. Por sua vontade todas as coisas são e foram criadas, porque ele é autoexistente. Aliás, ele é que cria as coisas. Ele não é criado, ele cria. Tá bom? Então, mais um atributo incomunicável, a sua imutabilidade. Imutabilidade. Ele não muda. Isso aqui é um atributo somente de Deus. Nós mudamos sempre, né? Muda de cabelo. Eu tinha um topetão, você sabia? Eu tinha um topetão. Agora eu tinha caretado, eu tinha topete também, não tinha. A gente muda. Deus não. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é para sempre o mesmo. Então, esse é um atributo só dele. A sua imutabilidade. Vamos ver aí? Me ajudem, ó. Salmos 102, versículo 27, verso 27. Nossa, eu tô aqui 115. Ah, tá, já é outro salmo, né? Isso, Salmo 102, 27. Malaquias 3, 6. E Tiago 1, 17. Tiago 1, 17. Malaquias 3, 6. Salmo 102, verso 27. Salmo 102, 27, Malaquias 3, 6, Tiago 1, 17. Pode, Salmo 102, verso 27, pode ler. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Eita! Malaquias 3, 6, Malaquias, último livro do canal judaico. Porque ele, o Senhor, não muda. Por isso vocês. Que? O Senhor não? Não. Pode ler. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Eita. Tiago 1, 17, lá no finalzinho da Bíblia. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança nem sombra de variação. Então ele é imutável. Mas, Vitor, e aqueles textos que falam que Deus se arrependeu e agora, sabe? Temos em contradição. Fala que Deus se arrependeu. Ah, eu assisti. Ah, é? Ele ia pegar Eu assisti. então, o que fica então? Se ele é imutável, Na forma física. que? Então, aqui na imutabilidade, a gente tem um antropomorfismo. Antropomorfismo. Não significa que Deus se arrependeu, não significa que Deus voltou atrás, não significa que Deus mudou, não. Por exemplo, quando fala de arrependimento, fala que Deus se entristeceu amargamente quando ele fala, eu me arrependi de criar o homem. Não é que ele se arrependeu e quis voltar atrás, é porque o pecado do homem estava tão grande que entristeceu a Deus, tristeza, deixou Deus triste, não que Deus arrependeu, porque é um antropomorfismo, quando a gente tenta explicar o infinito na nossa vida finita,
Tá? Quando fala Deus se lembrou, Deus se lembra? Deus lembra das coisas? Não, quem lembra somos nós, que somos caducos, né? Que esquecem das coisas. Deus sabe de tudo. Mas quando fala que Deus se lembrou, o antropomorfismo vai dizer assim, ó, e Deus vai começar a agir. Pode ver o texto, quando fala que ele se lembrou, aí você vai ver ele começando a agir. É um antropomorfismo. Tá bom? Então, mas o atributo de Deus é a sua imutabilidade. Mais um atributo de Deus: infinitude. Infinitude. O que é isso, professor? Ele é infinito. Não tem medida nem quantidade. Não tem como mensurar. Infinitude. Ele é infinito. Não tem medida, não tem quantidade, não tem peso. Ele é infinito. Infinitude. Ok? Infinitude. Não tem medida, não tem quantidade. Tá? E dentro dessa infinitude a gente pode até classificar mais duas aqui, ó, que é a eternidade. Ele é eterno e ele é a sua imensidade, que também chamamos de onipresença. Onipresença. Tá? Então, dentro da infinitude, aí você pode colocar eternidade e também a onipresença. Perfeito? Ele é eterno. Vamos ver alguns textos aí? Salmos 90, versos 2. Salmos 90, versos 2. E, sabe, você está com o Salmo 102 aberto ainda? Não. Então abre aí de novo, 102 versos 12. Salmos 92 e Salmos 102 versos 12. Pode ler, 92? Pode ler. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, mais um atributo incomunicável dele, a eternidade. 102? Isso. Mas tu, Senhor, está entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Eita, eternidade. Tá? E ele também, ele é onipresente, ou seja, ele transcende o tempo, ele transcende o espaço. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele também está lá na China, ele está lá na Indonésia, ele está lá na Tailândia, porque ele é imenso. Ele tem, e somente ele que tem a onipresença. Ele transcende todo o espaço e ao mesmo tempo está presente em todo ser. Tá? Onipresença. Maravilha? E Deus tem mais atributos incomunicáveis, é que o horário não nos permite. Mas eu gostaria de tratar o que eu mais gosto, que é a sua onipotência. Fechou? Vocês já anotaram aqui todos? Sim. Então coloque mais um aí agora. Agora a gente vai falar da onipotência. Então mais um atributo incomunicável, a onipotência. Eita Deus, onipotência. Ele tem todo o poder. Vamos falar da onipotência? Abre comigo Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Então Deus ele é capaz de fazer as coisas imagináveis, mas também é capaz de fazer as coisas inimagináveis. Ou seja, aquilo que você nunca imaginou, sabe? Deus pode fazer. Ele pode fazer aquilo que você já imaginou, mas ele também pode fazer aquilo que você nunca imaginou. Porque ele é o Todo-Poderoso. Leia Gênesis 17, 1. Pode ler, Roberto. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Perfeito. O El Shaddai. El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então vamos ver algumas coisas que ele tem o poder. Primeiro, ele tem poder sobre os demônios. Vamos ver? Ele tem o poder sobre os demônios. Abre aí comigo Lucas capítulo 8, versículo 29. Lucas 8, 29. Até o versículo 33. Olha
Olha aí o poder dele sobre os demônios. Lucas 8, 29 até o 33. Ele tem poder sobre os demônios. Pode ler, meu irmão. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Porém, não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teu irmão e teus irmãos que querem ver-te. Continua. Pode, até o 33. Mas respondendo, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passaremos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Está em Lucas 8? Ele não está lendo Lucas 8. Ele está lendo 8, ele está lendo mais 5. Ah, é Lucas 8, 29 a 33. 29. Perdão. Aí, vai lá. Porque tinha ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam e guardavam preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões eram impelidos pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andavam ali, pastando no monte, com grande quantidade de corpos. Rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos corpos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Olha aí. Então, primeiro, ele tem poder sobre os Demônios. Ele pode jogar onde quiser. O demônio falou: não joga a gente lá pro tarde, pro abismo. Aí ele falou: então tá bom. Ele pegou e jogou lá pros porcos. Então ele tem poder sobre os demônios. Segundo, ele tem poder sobre a morte. Abre aí, Lucas 8. Você mesmo, irmão, onde você está? 8. Aí você vai ler agora o 49 ao 55. Lucas 8, 49 ao 55. E outra pessoa aí já abre João para nós. João 11, 43. O clássico, né? Lázaro. Depois lá de 4 dias morto, todo mundo já cheirava mal. Estando ele ainda falando, chegou-lhe um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crede somente e serás salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riu-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou a ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer. João 11, 43. 43, pode ir. Ah, é 53, perdão. Não, 43. 43. Botei errado. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Eita glória. Então. Lázaro já morto, para a biologia não tem mais chance. Mas a gente tem um Deus que ele é onipotente. Ele tem poder sobre a morte. Ele também tem poder sobre a enfermidade. Aqui a gente pode falar um monte de versículo, né, meu irmão? Né? Ele curou a moça que vendia latinha, né? Sabia que tem uma moça que vende
Bíblia? Vocês, quem sabia aí? Aula de teologia hoje, hein? Quem sabia? Eu provo na Bíblia que tinha uma moça que vendia latinha na Bíblia. Eu estou no cima da Não? Ninguém? A mulher do fluxo de sangue. Que ela pegou e vendeu tudo que ela tinha. Vendeu latinha. Ela vendeu tudo que ela tinha. O irmão já até montou a piada. Na volta a aula inteira. Então aqui nas enfermidades a gente tem um monte. A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, o paralítico. Nossa, quantas enfermidades Deus fez. Você pega ali os evangelhos de João, os evangelhos de Mateus, de Marcos, você vê o tanto de milagres. Então ele também tem um poder sobre a enfermidade. Ele também tem poder sobre a natureza. Aqui a gente também poderia falar um monte de versículo, né, meu irmão? Ele anda sobre as águas, ele acalma o vento, ele acalma o mar, ele transforma a água em vinho, porque tudo está debaixo do poder dele. Então ele também manda na natureza. Porque ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ok? Tudo obedece. Tudo obedece. Tudo. Até. Só nós não quer obedecer. Ele faz nós livres, né? Abre aí, Salmo 135. Versículo 6. Verso 6. Salmo 135, verso 6. Isso. Tudo que o Senhor deseja, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Por quê? Porque Ele é um Todo-Poderoso. Deus, Ele é onipotente. Até no primeiro versículo, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Vocês sabem o significado desse verbo bara? Bara, Bereshit bara Elohim. Bara significa criar, mas não é só criar. Bara significa criar a partir do nada. Criar sem ter nenhum recurso. Criar sem ter nada, sabe? Só fazer criou. Porque eu criar isso aqui do nada, beleza, tem recurso, tem utilidade, mas imagina criar isso aqui sem ter nenhum recurso, nenhum suporte, não ter nada. Esse é o Deus onipotente. Ele cria a partir do nada, mas ele também cria em cima daquilo que já existe, porque quando ele foi criar o ser humano, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele não usa o verbo bara, não. Ele usa outro verbo, ele usa o verbo asa. Então, quando ele foi criar o mundo, ele cria com o verbo bara, em cima daquilo que nunca existe. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele cria com o verbo asa. Por quê? Asa significa criar utilizando algum recurso, criar utilizando algum suporte. E quando ele cria o homem, ele utiliza um suporte. O que é? O pó da terra. Né? Então ele é Deus todo-poderoso para criar a partir do nada, como ele também é todo-poderoso para criar em cima daquilo que já existe. Meu Deus do céu. Ele é todo-poderoso para trazer vida do nada, como também é todo-poderoso para em cima daquele pó, em cima daquele barro, fazer Adão. Né? Quem olha para o pó e fala, é pó, é terra. Mas Deus fala assim, eu sou todo-poderoso, desse pó e dessa terra eu posso fazer Adão, eu posso fazer o homem. Como também ele pega lá o barro e fala, do nada aqui eu posso criar vida. Esse é o Deus todo-poderoso. Perfeito? Maravilha? Então agora vou testar vocês. Ó. Então vocês já viram aí que Deus ele é todo-poderoso, onipotente. Agora eu vou fazer um teste, hein? Se ele é, presta atenção, hein? Eu não vou explicar vocês. Se ele é o todo-poderoso, quem concorda que ele é todo-poderoso? Quem concorda que ele pode fazer tudo? Amém. Amém? Então, Sara, você. Pronto. Ele é o todo-poderoso, certo? Certo. Então ele pode fazer uma bola quadrada? Claro. Claro. Ele pode fazer uma bola quadrada, família? Legal. Pode fazer uma bola quadrada? Pode tudo. E Adão, pode fazer uma bola quadrada? Pode. Jefferson? Todo mundo então acha que ele pode fazer uma bola quadrada. Então vou fazer mais uma pergunta. Ele pode fazer uma pedra, tipo assim, uma pedra tão grande, maior do que ele possa carregar?
Maior que ele possa carregar. É, porque a pedra vai ser tão grande, tão grande, tão grande que vai ser maior do que ele consiga levantar. A pedra é enorme, 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 tão grande que ele não consegue carregar. E agora? Aí não. Oi! Não tem nada que não Deus. Então ele pode fazer essa pedra tão grande que ele não possa carregar. Mas não é nada que seja maior que ele. Não é possível. Não é possível. Existir. Ai, mas eu pensei que ele é poderoso. Ele pode fazer essa pedra? Uma pedra tão grande que ele não consiga levantar. Ai, sei lá. Agora. Pode também? E aí? Nada é possível para ele, mano. Nada é possível para ele. Mas ele não vai poder carregar? Como É, assim? porque ele fez uma pedra tão grande, bem enorme. Ele pode não tudo, consegue. mas ele vai poder carregar. Mas ele que fez. Aí já é a pegadinha já, mano. Porque ele pode tudo agora. Ele pode tudo. Meu Deus, pode tudo, menos Tem que falar que ele pode tudo, meu irmão. Aí eu já quis botar em cima da bola. Estamos boiando. Ele pode fazer um triângulo de 4 pontas? Eu acredito que Deus pode tudo, mas ele não faria essas coisas que não teriam algum objetivo. Nossa, palmas pra Deus, ele tem a onipotência, ele pode tudo, só que ele não faz coisas ilógicas. Tudo que ele faz é com coerência lógica. Coerência lógica. Ela vai puxar um vídeo nessa. Só nessa Vira aqui, vira aqui. Deus, ele é todo poderoso, só que ele não faz coisas ilógicas. Porque um dos seus atributos é a razão, racionalidade. Deus criou a razão, Deus criou a racionalidade. Para que ele vai fazer, meu irmão, um triângulo de 4 pontas? Para que ele vai fazer um círculo quadrado? Deus, ele é. Por isso que ele é onipotente. Porque tudo que ele faz tem propósito, tem objetivo, tem razão. Vai acordar essa parte. Ah, gente, você me deu essa lógica aqui, não sei. Ó, então escreve aí na sua onipotência. Escreve assim, ó. Onipotência divina. Onipotência divina. Onipotência divina não inclui fazer o que é ilógico. Onipotência divina não inclui fazer o que é ilógico. Onipotência divina não inclui fazer o que é ilógico. Qual a lógica, meu irmão, de fazer uma pedra tão grande que não posso carregar? Fazer uma bola quadrada? Não tem objetivo. Isso fere até um dos seus atributos. Racionalidade, razão. Tudo que ele faz é com razão, é projetado, é arquitetado, é planejado. Não tem lógica. Então, onipotência divina não inclui fazer o que é ilógico. Então, talvez seja por isso que quando Satanás se apresentou para Jesus no deserto, falou, como é que fala? Transforma essas pedras, né, em pão. Ele não precisou transformar, porque ele sabia da identidade dele, não era assim que... Sim, ele era pleno homem, pleno Deus, mas ali ele estava sendo tentado como homem. Tanto que ele acabou de ser batizado, né? Então ele foi revestido pelo Espírito, e a partir dali ele já foi tentado como homem. Então ali, na verdade, a atitude dele de não querer, de não ceder aquilo, foi um atributo humano, então, dele, que se manifestou ali. Dele não ceder a Satanás. Por isso que depois ele chega e fala assim, no mundo tereis aflições vertentes no ano, porque eu venci o mundo. Porque ele, como homem, venceu a tentação de Satanás. A gente vai ver isso na cristologia também. Top. Entendeu? Então, a onipotência divina não inclui fazer esses absurdos, fazer essas coisas ilógicas, fazer essas coisas que nós chamamos de nonsense. Ó, vocês querem escrever? Nonsense. Professor, o que é nonsense? Nonsense, meu irmão. Coisa sem noção. Sem noção. Isso mesmo. Nonsense, coisas sem noção. Que são frases ou perguntas que parecem profundas, mas não tem lógica, não tem fundamento. Nonsense são frases ou perguntas que parecem profundas, mas não tem lógica, não tem fundamento. Então Deus não faz coisas nonsense. Deus não vai fazer coisa besta. Deus vai fazer coisa sem sentido. Traduzindo é isso. É isso. Não traduzindo em português. Deus não vai fazer coisa besta.
besta. Né, meu irmão? Então dá glória a Deus aí, porque ele faz você, você não é besta, né? É brincadeira. Então não é que ele não pode fazer uma bola quadrada por limitação, não é porque ele é limitado, não. É porque isso não vai contra o que é a sua natureza. Deus, ele é razão. Deus, ele é lógico. Deus, ele é objetivo. Né? Então ele não faz a bola quadrada porque ele é fraco. Não, ele não faz a bola quadrada porque não vai com os seus princípios. Né? Perfeito? Não é por limitação, é porque isso fere a sua natureza. Tá bom? Então vamos lá. Ele faz tudo que está dentro do seu próprio caráter. Então anota aí, onipotência. Ele faz tudo que está dentro do seu próprio caráter. Ele faz tudo que está dentro do seu próprio caráter. Né? Então, a gente não pode afirmar que a onipotência de Deus é que Deus pode fazer tudo. Por que está errado isso aí? Por quê? Não é que Deus não pode fazer tudo. Deus, ele pode fazer tudo aquilo que tem lógica, que está dentro do seu caráter, que está dentro dos seus atributos. Então, Vitor, Deus pode fazer tudo? Não. Vocês acreditam que tem coisa que Deus não pode fazer? Eu vou provar para vocês. Tem coisa que Deus não pode fazer? Vocês acreditam aí? Sim. Deus não pode mentir. Abre aí Números. Olha só, Deus não pode mentir. Abre Números capítulo 23, versículo 19. Peraí, coisas que Deus não pode fazer. Eu fui pegar um papel. Ó, coisas que Deus não pode fazer. Mentir. Deus não pode pecar. Números 23, versículo 19. Deus não pode negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Ó, Números 23, 19. Outra pessoa já abre 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29. Aqui, abre 2 Timóteo 2, 13. E Gerson, Tiago 1, 13, 17. Tiago 1, 13, 17. Ó, 2 Timóteo 2, 13. 1 Samuel 15, 29. E sabe quem abriu Números? Números 23, 19. Pode ler, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Opa! Olha aí. E nem filho do homem? Nem filho do homem para que se arrependa. Então, olha aí. Primeira coisa aí que a gente já viu. Deus não pode mentir. Aí, Deus não pode mentir. Então, Vitor, Deus pode fazer tudo? Ah, depende. Deus não pode mentir. Então, Deus pode fazer tudo aquilo que vai com o seu caráter, com o seu atributo, com a sua essência. Aí sim ele pode fazer. Vamos ver aí? 1 Samuel 15, 29. Pode ler. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Eita. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha aí, Deus não pode negar a si, mas uma coisa que ele não pode fazer. Ele não pode deixar de ser Deus. Falar assim, olha, hoje eu estou em um dia ruim, eu vou deixar de ser Deus. Não tem como. Ele não deixa de ser Deus. Gerson, Tiago 1, 13 e 17. E 3 é 17? Não, 13 e depois você leu 17. Tiago 1, 13 e depois leu 17. Tiago 1, 13. 1, 13. 13? Isso. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Isso, Tiago, capítulo 1, versículo 13. E sendo tentado, diga de Deus, sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Entendeu? 17 agora. Toda boa dádiva e de todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes em que não há
mudança nem sombra de variação. Nossa, então mais uma coisa que Deus não pode fazer, Ele não pode mudar. Ele não pode mudar, não pode se transformar. Do nada falar, agora eu vou virar um Deus malvado. Não tem como, Ele é imutável, Ele não muda. E por que Ele não pode mudar? Porque os seus atributos incomunicáveis é imutabilidade. Então olha aí, tudo que Ele faz, eu estou escrevendo a onipotência, meu Deus, eu escrevi aí. É fazer tudo conforme a sua vontade, com base nos seus propósitos. A onipotência é fazer tudo com base na sua vontade. É conforme a sua vontade e com base em seus propósitos. A onipotência é fazer. Peraí. A onipotência é fazer tudo conforme a sua vontade e com base em seus propósitos. Perfeito? Isso que é a onipotência. Então a onipotência não é que Deus pode fazer tudo, meu irmão. A onipotência é que Deus faz tudo com base no seu propósito, na sua natureza, na sua essência. Tá bom? Até porque se ele fazer coisas ilógicas, vai contra a sua essência, vai contra o seu caráter. É isso mesmo, conforme a sua vontade e com base em seus propósitos. Tudo que Deus faz é com propósito. Maravilha? Então Deus pode fazer uma bola quadrada? Não. Deus pode fazer uma bola quadrada? Deus pode fazer uma pedra tão grande que eu não posso carregar? Não. Pode fazer um triângulo de 4 pontas? Não. Deus pode fazer um casado solteiro? Não. Não tem lógica, né? Entendeu? Então beleza. Então vamos lá, falar um pouquinho da sua onipotência. Se a gente pegar, eu estava estudando um pouco de astronomia, e eles estavam calculando que o universo ele tem 10 bilhões de diâmetro de anos-luz. Anos-luz. Então, observe, o universo inteiro, porque o universo não é infinito, porque a infinitude é só de quem? De Deus. De Deus. Então, o universo, os cientistas fizeram uma análise, pesquisa, e descobriram que tem aproximadamente 10 bilhões de diâmetro de anos-luz. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Eu vou pegar um foguetinho de uma ponta do universo e vou ter que viajar a anos-luz até a outra ponta do universo. Sabe quanto que é o anos-luz? Então, por exemplo, eu pego o foguetinho aqui, o anos-luz ele é 360 mil quilômetros por hora. Essa é a velocidade da luz. 360 mil quilômetros por hora. Imagina, você pega 200 quilômetros ali na Fernandinha, já deixa o cabelo voando. Imagina, 360 mil quilômetros. Então, vamos lá. Você vai pegar seu foguetinho, viajar 360 mil quilômetros por hora. Sabe quanto tempo vai demorar para você chegar na outra ponta do universo? 10 bilhões de anos. 10 bilhões de anos. Por quê? O universo, o diâmetro dele é 10 bilhões de anos luz. Então você vai pegar seu foguetinho, viajar 360 mil quilômetros e você vai percorrer 10 bilhões de anos para você atravessar o universo. Tá? Então, olha só para vocês entenderem a onipotência de Deus. Agora, abre aí Isaías capítulo 40, versículo 12. Isaías capítulo 40, versículo 12. Agora vocês vão ficar admirados com a onipotência desse Deus. Mais do que o foguetinho. Mais do que o foguetinho. Isaías 40, versículo 12. Pode ler, João. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus altos olha aqui, colheu uma medida do pó da terra. Nossa! E pesou os montes e os outeiros em Meu balanças. Deus! Então, pro astrônomo lá, o da NASA, ver o universo, ele tem que percorrer 360 mil quilômetros por hora, 10 milhões de anos. Aí Deus pega assim e fala assim: o universo mede isso aqui, ó. Que ele mede o universo com a palma da sua mão. A palma da sua mão mede o universo. Olha a onipotência de Deus. Ele mede o universo com a palma da sua mão. Quer ver mais um fato incrível? Isaías 40, versículo 12. Já deixa até aberto aqui. Esse versículo é muito demais. Isaías 40, versículo 12. Mais um fato incrível. O oceano tem 1 bilhão e 332 milhões de quilômetros cúbicos de água. Só pela quantidade, você já viu que é enorme, né? Então, se a gente pegar todo o oceano, sabe, da Terra, tem 1 bilhão e 332 milhões
quilômetros cúbicos de água. Para a gente facilitar, vamos colocar em litros. Em litros fica octilhão de água de vida. O que é octilhão, Vitor? 1 milhão, 3 trilhões, né? 1 milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, octilhão. Tá bom? Então, o oceano tem aqui, ó, 1 milhão de pessoas. Octilhões litros de água. Aí, o que Isaías 40, versículo 12 fala? Pode ler. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida do céu ao pau. Quem mediu com o seu punho as águas. Olha, em outras traduções fala que ele coloca o oceano na concha de sua mão. Nossa. Eu fui fazer um teste, né? Porque eu sou curioso. Eu fui ver quantas gotas cabem na minha mão. Sabe quanta gota cabe na sua mão? Aí eu fui contando gotinha por gotinha. Sério, olha só o esforço que o professor faz. Quanta gota? Sabe quantas gotas deu? 37 gotas. Então na sua mão cabe 37 gotas. Então observe. Um octilhão de água é como se fosse 37 gotas na palma de Deus. 37 gotas. Porque ele pega todo o oceano assim, ó, e coloca na palma da sua mão. Como se fosse 37 gotas. Essa é a onipotência desse Deus. Tem outro fato ali, mas depois, se vocês quiserem saber mais, vão quarta-feira. Olha, quarta-feira lá na Assembleia de Deus Águas Claras, a gente vai falar da deidade do Pai. Vocês estão convidados. A gente vai falar toda a deidade, seus atributos, quem é Deus, como surgiu, quem é. Aí vocês vão lá quarta-feira. Quem vai? Quarta tem ensaio. Ah, o louco, sabe? Vamos ensaio, cara. Não posso, Ô, peraí, falta um ensaio. vou passar o pastor. Então essa é a grandeza desse Deus. Mas grava lá então. É mesmo? Ah, você tem ensaio também? Eu tenho compromisso lá na Arábia Superior. Ah, verdade. Não, mas grava lá. Grava lá pra nós não pode Comprou ir. 30 aqui. Então tá bom. Nunca te pedi. Você não vai, né? Ah, não, falou que vai, né? Compromisso não, mas não posso falar não. Ah, verdade, pastor, verdade. Nossa, verdade, né? Quinta-feira, né? Mas eu vou falar. Tá bom. Nem que eles trabalham mais, amiga. Então, perfeito? Essa é a onipotência de Deus. Maravilha. Então, esses são os atributos incomunicáveis. O outro atributo, a gente já tratou, mas é o onisciência. Escreve aí, onisciência. Mas é um atributo. É a onisciência, ou seja, ele tem toda a ciência. Ele sabe de tudo. Onisciência. Onisciência. Ó, abre aí, duas pessoas. Eu quero que um abra Jó 37, Jó 37, 16. E outra pessoa abra 1 João, capítulo 3, versículo 20. Jó 37, 16, 1 João 3, 20. Jó 37, 16, pode ler. Tens tu notícia do equilíbrio das vossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Meu Deus. 1 João 3, 20. Sabendo que se o nosso. 3, 20, 1 João 3,20 isso. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, essa qualidade de saber todas as coisas, nós chamamos de onisciência. E não é porque ele aprendeu, não é porque ele está aprendendo, é porque ele sabe. Ele simplesmente sabe. E tem duas coisas aqui que eu já acho tremenda, que eu quis até pontuar. Primeira coisa da sua onisciência é que ele conhece a si mesmo. Isso aqui já é tremendo, porque Deus não é infinito. Deus não é infinito? É ou não é? Sim. Então, olha, a sua onisciência conhece a si mesmo. Aqui eu já
mesmo. Abre aí 1 Coríntios capítulo 2, olha aí que vai falar. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10 e 11. A sua onisciência conhece a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Só? Conhece Jesus? Então isso aqui eu já acho tremendo, porque Deus é infinito, eterno, e a sua onisciência conhece a infinito, a eternidade. Meu Deus, meu nem explode. 1 Coríntios 2, 10 e 11, pode ler. Porque Deus não as revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundidades de Deus. Pois, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Nossa. Então Deus conhece a si mesmo, mesmo ele sendo infinito e eterno, porque somente quem é infinito pode conhecer plenamente a si mesmo. Porque olha, ele vai falar, por acaso os homens conhecem o Espírito do homem? Assim também Deus, pois o Espírito de Deus conhece a si mesmo. Então olha só, a sua onisciência conhece a si mesmo. Outro ponto é que ele conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro. Antes mesmo de você pensar, acredita que antes mesmo de você pensar, ele já sabe o que você está pensando. Antes mesmo de pensar, talvez você vai pensar daqui a alguns minutos, vou comer uma coxinha, ele já sabe. Antes de você pensar. Antes de você pensar, vou passar um minoxidil, ele já sabe. Antes disso, ele conhece tudo. Humor ácido, cara. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Todas as coisas que existem, tudo que pode acontecer, tudo que já aconteceu, ele sabe. Tudo que pode acontecer, tudo que já aconteceu, tudo que existe, ele sabe. Tá? Isso aqui ele conhece, não porque ele está aprendendo, não porque talvez ele vai aprender, não, é de uma vez. Ele sabe, ele simplesmente sabe. Ele simplesmente tem o conhecimento. Ele conhece o fim desde o começo e ele nunca esquece de nada. Nossa, essa frase aqui eu achei linda. Ele conhece o fim desde o começo e nunca aprende e nunca esquece de nada. A Sara já leu esse texto aqui, mas só para vocês deixarem registrar, Romanos 11, 35 e 36. Não precisa nem ler, que a Sara já leu, mas deixa registrado aí. Na verdade é o 33 ao 36. Aí outra pessoa abre em Salmo 139. Salmo 139, versículo 1 ao 6. Salmo 139, 1 ao 6. A ciência de Deus é tão profunda que antes mesmo de eu pensar, ele já sabe. Salmo 139, 1 ao 6. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conheces. Salmo 139, 1 ao 6. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu me conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. A gente nem consegue mensurar essa onisciência. Nem consegue. Só para vocês terem uma ideia, a rotação da Terra, vocês sabem, vocês aprenderam a estudar a rotação e a translação. A rotação é que a Terra gira em torno do próprio eixo. A translação é que a Terra gira em torno do Sol. A rotação da Terra dura quanto tempo? 24 horas, né? Dia e noite. Perfeito? Rotação, 24 horas. Se a rotação da Terra diminuísse 1/10, o dia passaria a ter 240 horas. Então seria 120 horas de sol e 120 horas de noite. Então, olha, se diminuísse 1/10, todos nós morreríamos de calor por conta do sol, de 120 horas,
ou à noite por conta do frio, de 120 horas de escuridão de frio. 1/10. 1/10. E se aumentasse 1/10? Se aumentasse 1/10? Se aumentasse 1/10, toda a terra seria torrada. Toda a terra seria torrada. Então, quem foi essa pessoa onisciente que sabia que 1/10 já afetaria tudo? Deus. 1/10. Olha, Deus é tão onisciente que ele sabia que se aumentasse 1/10, se abaixasse 1/10, todo mundo morreria. Então ele deixou a terra em uma rotação de 24 horas para que tudo seja adequado, o sol seja adequado, a lua seja adequado, para que ninguém morresse. Porque essa é a onisciência de Deus. Perfeito. Perfeito, meu Deus do céu. Quem calculou exatamente o segundo, minuto e a hora da rotação da terra? Deus. Mais uma, a Terra ela possui 39.387 quilômetros de diâmetro. Vamos lá de novo, 39.387 quilômetros de diâmetro. Se a gente diminuísse o tamanho da Terra, por exemplo, se a Terra fosse o tamanho da Lua, aqui não haveria capacidade gravitacional, ou seja, as águas flutuariam. Então a Terra tem 39.387 quilômetros de diâmetro. Se diminuísse ela, se ela fosse o tamanho da Lua, mais ou menos, não ia ter gravidade. As águas iam ficar tudo flutuando. Então, quem sabia exatamente a pressão atmosférica, a gravitacionalidade, o diâmetro que a Terra tinha que ter para ela poder fazer conforme tudo e funcionasse perfeitamente? A onisciência de... Meu Deus, nem Albert Einstein. Às vezes a gente fica tentando entender a cabeça de Einstein, a cabeça de Nietzsche, a cabeça de... Mas, meu irmão, olha a cabeça de Deus. Olha isso, um diâmetro, se mudasse um diâmetro, uma coisinha já mudava tudo. Porque Deus ele é onisciente. E detalhe, a Terra... eu fico viajando isso aqui. A Terra, ela tem 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. 150 milhões de diâmetro de distância do Sol. Se a Terra fosse a mesma distância do Mercúrio que é para Júpiter, todo mundo morreria também congelado. Então Deus ele fez questão que a Terra houvesse a distância adequada entre o Sol para que o Sol não queimasse os vegetais, os animais e os seres humanos. Quem fez isso? Deus. A onisciência de Deus. Então a gente vê também mais um atributo que é só dele, a sua onisciência. Ele sabe de tudo, ele sabe o diâmetro, ele sabe a medida, ele sabe como tudo tem que funcionar perfeitamente para que nós tivéssemos vida e possamos viver aqui na Terra. Perfeito? Maravilha? Então essa foi a nossa aula, e vocês aprenderam a teologia, a doutrina de Deus. Então a gente viu sobre o nome de Deus, os atributos, a gente viu as revelações, as teorias que provam Deus, as teorias errôneas a respeito de Deus. E essa é a matéria de teologia. Perfeito? Perfeito. Maravilha? Vou dar a prova para vocês. Eu acho que não vai dar tempo. Se vocês quiserem tentar fazer, tem 10 minutos. Leva para casa, né? Não, os avisos. Ah, então vou aproveitar para dar. Ó, tenho 3 avisos para vocês. Apenas mais um ponto, então. A gente só consegue ver Deus se Ele nos revelar. Se Ele nos permitir. Né? Porque ninguém consegue conhecer Deus, a não ser se Ele nos apresenta, que é a revelação especial. Perfeito? Então, encerrou a aula de teologia.